Olá mais uma vez, Pastor Paulo Rafael aqui com você para continuar o nosso estudo, o nosso curso do Apocalipse. A proposta nossa, se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, é um vídeo bem curtinho, é estudarmos o livro do Apocalipse, utilizando como comentário a Bíblia de Estudo Andrews, ok? E nesse segundo vídeo, que é a segunda parte, inclusive, da introdução, estamos apenas introduzindo o livro do Apocalipse, nós vamos ver esses três aspectos aqui, esses três tópicos. Primeiro, abordagens de interpretação, depois a mensagem do Apocalipse e por último, a gente só vai dar uma passada ali para você ver de que forma está distribuído o esboço do livro, que é o que nós vamos utilizar também para, a partir do próximo vídeo, entrar nos comentários do livro do Apocalipse, nos capítulos do Apocalipse. Muito bem, vamos então continuar aqui o nosso estudo. Vamos lá para as abordagens de interpretação. Ao decorrer da história cristã, quatro tendências principais têm tentado aplicar as visões do Apocalipse. A primeira abordagem, a primeira visão, o primeiro método de interpretação do Apocalipse é o preterismo, né? Então, os preteristas, como o próprio nome já diz, ele tem um foco no passado. Creem que o livro do Apocalipse ele foi escrito para as sete igrejas específicas do primeiro século na Ásia Menor, conforme indicam vários textos. No entanto, o livro trata de eventos futuros posteriores aos dias de João. Portanto, abordá-lo dessa maneira é restringi-lo, ok? Então, no entanto, essa aplicação não vale, não serve. Por quê? Porque nós vemos que são eventos posteriores ao tempo de João, estão no futuro. Nós não podemos restringir apenas ao preterismo, a essa visão preterista, senão nós estamos cometendo um erro até mesmo metodológico. Em contrapartida, os futuristas, né, nós falamos a escola futurista, que tem um foco no futuro, creem que o livro inteiro se concentra principalmente na segunda vinda e em outros eventos que ocorrerão bem no fim dos tempos. Há verdade nessa declaração geral, mas esse ponto de vista não faz justiça a várias partes do livro que falam de acontecimentos claramente anteriores ao fim dos tempos. Nós temos aqui alguns exemplos que você pode estar conferindo. Tem uma outra escola de interpretação chamada idealista. Essa, para mim, é uma das menos relevantes e talvez mais perigosas, apesar que as outras também são perigosas, essas que nós acabamos de mencionar. Mas os idealistas, com foco nas ideias do livro, acreditam que o propósito do Apocalipse é prover em símbolos princípios amplos para a vida cotidiana e a sociedade. Em outras palavras, qualquer leitor, né, quem tem ouvidos ouça, pode se beneficiar do livro. Este livro é útil na medida em que não nos deixa ignorar os desdobramentos globais, históricos e políticos do Apocalipse. Cada uma dessas três perspectivas pode ter um pouco de razão, contanto que não seja levado a extremo. Quando impomos uma das três abordagens ao livro inteiro, a leitura sempre será seletiva e distorcerá o entendimento de muitas passagens. Agora nós vamos ver a escola de interpretação na qual, como adventistas, né, nós adotamos, e é inclusive o modelo adotado por Cristo. Vamos ver que escola é essa, qual que é a confiável, é a historicista. Os historicistas, né, com foco no fluxo da história, a gente crê que as profecias elas seguem o fluxo da história, creem que o Apocalipse refere-se a todo o percurso da história cristã, desde os dias de João até a segunda vinda. Esta abordagem é a que mais leva a sério todas as evidências do livro. No primeiro versículo, capítulo 1, verso 1, o próprio João sugere que o historicismo é a forma correta de interpretar
sua obra ao fazer alusão a Daniel 2, versos 28 e 45. A visão de Daniel 2 usa símbolos a fim de criar uma sequência, passo a passo, dos grandes acontecimentos da história, desde sua época até o fim do mundo. Quando eu mencionei Jesus, né, você vê lá no final do livro de Lucas, que quando ele encontra aqueles discípulos a caminho de Emaús, eh, lá diz que, e começando por Moisés e pelos profetas, Cristo expunha nas Escrituras o que constava a respeito dele mesmo. Então, Cristo deu uma aula, um estudo bíblico para os discípulos, né? De que forma? Historicista, seguindo o fluxo da história, né? O Apocalipse ele se baseia na abordagem de Daniel para se concentrar nos principais pontos da virada cristã da história, desde a cruz até a segunda vinda e além, né? Fala da nova terra também. Há trechos em Daniel que não são predições diretas da história. Assim, devemos analisar o Apocalipse com cuidado, a fim de saber como João e Jesus sugerem a maneira de aplicar cada visão. As notas ajudarão os leitores neste processo de aplicação. Um vocabulário que exprime probabilidade, como pode apresentar, é usado nas notas, pois, muito embora a solidez geral do método seja clara, as aplicações precisas não costumam ser, ok? Muito bem. Agora vamos passar para o próximo tópico aqui, que é a mensagem. Os principais temas abordados no Apocalipse incluem, primeiramente, Jesus Cristo. Além do uso direto de seu nome, Jesus é referido por meio de símbolos ao longo do livro. Ele é o Filho do Homem, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro, o Filho do Homem e o Verbo de Deus, dentre outros. Se não tivéssemos o Apocalipse, reuniríamos muito menos informações sobre a glória, o poder e a vitória suprema associados à posição e ao domínio celestial de Jesus. Um outro ponto, outro tópico aqui dentro da mensagem do Apocalipse é Deus. Neste livro, Deus é o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, aquele que se assenta no trono celestial, o Criador, o governante e juiz do mundo no fim dos tempos. O número 3 é associado a Deus, portanto, a divindade no Apocalipse inclui Jesus Cristo e o Espírito Santo, ok? Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Um outro tema no Apocalipse é o santuário celestial e a sala do trono. Quaisquer que sejam as prerrogativas dos vários poderes, os leitores do Apocalipse são regularmente lembrados de que Deus, Cristo e o Espírito Santo monitoram e controlam a história da Terra, com a vantagem de estarem localizados no santuário celestial, na sala do trono. Cada sequência de 7. Nós temos 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, entre outros, né? É introduzida com uma visão ambientada no santuário celestial, assim como a visão final da Nova Jerusalém, né? Assim como a visão final da Nova Jerusalém. Então, a gente pode ver ali visões introdutórias a seguir, ok? Outro tópico é a cruz da mensagem, né? A cruz e o evangelho. A morte, ressurreição e ascensão de Jesus são o pano de fundo crucial para as visões simbólicas do livro. É por meio do sangue do Cordeiro que somos purificados do pecado e recebemos poder para vencer o domínio e as tentações de Satanás. A visão no tempo do fim acontece somente por meio de Jesus. A vitória no tempo do fim acontece somente por meio de Jesus. A igreja de Jesus Cristo é um dos grandes focos do livro. Embora a palavra igreja esteja ausente na porção central do Apocalipse, o povo de Deus é referido de maneira simbólica como 144 mil, a grande multidão, os restantes ou remanescente, os santos, os reis que vêm do lado do nascimento do sol e os seguidores de Jesus, chamados de eleitos e fiéis. Apocalipse 22:16 confirma que a igreja é o foco de todo o livro, mesmo quando a palavra não é usada. Também temos o fim do mundo, né? O livro ele retrata um grande conflito universal entre Deus e Satanás. Esse conflito começou no céu
e se desenrola na experiência real do povo do Senhor na terra. A batalha já foi ganha por meio da vitória de Cristo na cruz, mas terá seu desfecho definitivo no fim do milênio. A mensagem deste livro é que Deus está no controle do futuro. Quando pensamos que podemos controlar o futuro, fazemos grande confusão. Se Satanás fosse capaz de controlar o futuro, ele usaria isso para nos destruir. Se o destino se o destino determinasse o futuro, nossa vida não teria sentido. Mas o Apocalipse ensina que o futuro está nas mãos de Deus, que nos ama e deseja o melhor para nós. E por fim, o esboço do livro, né? Se você quiser tirar um print, não vou ler tudo que está aqui. Eu vou ler essa primeira parte porque no próximo vídeo nós vamos trabalhar justamente esse esboço, tá? Essa primeira parte aqui que está na tua tela, que é o prólogo. Nós vamos... eu já tenho preparado aqui o material, mas ainda não gravei o vídeo. Nós vamos do capítulo 1, verso 1 até o verso 8. Próximo vídeo, que é o vídeo número 3, mas é o primeiro vídeo depois que nós entrarmos no Apocalipse, né, no propriamente dito, na leitura do livro e nos comentários, ele vai se basear apenas nessa primeira parte aqui. Apocalipse capítulo 1, versos 1 a 8, ok? E ele está dividido em 3 partes. Os versos 1 a 3 é a revelação de Jesus, os versos 4 a 6 é a saudação tripla e doxológica, e doxologia, tá? E a parte 3 é o anúncio escatológico, que vai dos versos 7 a 8, ok? Então, o próximo vídeo vai ser exatamente esse esboço aqui, ok? Mas, agora eu vou apenas passar aqui os versos, capítulo 1, verso 9 até o capítulo 3, verso 22, as 7 igrejas, como você está vendo aí distribuído, né? É assim que está distribuído o livro do Apocalipse. A parte 3 do Apocalipse é os 7 selos, né? Que vai do capítulo 4, verso 1 até o capítulo 8, verso 1. Então, aqui é a continuação, né? A parte 4 do livro fala das 7 trombetas, que vai do capítulo 8, verso 2 até o capítulo 11, verso 18, né? Aqui continua. A parte 5 do livro, a ira das nações, capítulo 11, verso 19 até o capítulo 15, verso 4. A parte 6 do livro do Apocalipse fala da ira de Deus, que vai do capítulo 15, verso 5 até o capítulo 18, verso 24. Aqui é a continuação. A parte 7 do livro do Apocalipse vai falar da destruição definitiva do mal, né? Que vai do capítulo 19, verso 1 até o capítulo 20, verso 15. A parte 8 vai da Nova Jerusalém, que pega do capítulo 21, verso 1 até o capítulo 22, verso 5. E a parte 9, né, do Apocalipse é o epílogo, né? Que vai do capítulo 22, verso 6 até o verso 21, ok? Então é dessa maneira que está esboçado, né? Esse é o esqueleto do livro do Apocalipse. E por último aqui, como eu já mencionei agora há pouco, quando entramos na parte do esboço, o nosso próximo vídeo nós teremos, vai estar desenhado dessa forma, tá? Capítulo 1, verso 1 até o verso 8, ok? Chegamos ao final dessa segunda parte introdutória do livro do Apocalipse, agora estamos prontos, né, para ter essa visão geral, entrar na leitura e nos comentários do livro do Apocalipse. Vamos lá nessa jornada? Vamos comigo então. Até logo, até o próximo vídeo. Deus abençoe.